E hoje, Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista à Veja em que negou a participação em qualquer discussão a respeito do suposto plano para matar Lula, Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. Lá na presidência havia mais ou menos 3.000 pessoas naquele prédio. Se um cara bola um negócio qualquer, o que eu tenho a ver com isso? Discutir comigo um plano para matar alguém, isso nunca aconteceu. Fecha aspas. Ao longo da entrevista, Bolsonaro declarou também que jamais compactuaria com qualquer plano para dar um golpe. Adalberto Piotto, muito boa noite. Seja bem-vindo, Piotto, que a gente tem observado um esforço muito grande para colocar Jair Bolsonaro no centro, para mostrar que ele seria aí o mentor intelectual de todo esse plano de um suposto golpe, inclusive incluindo aí a morte, o assassinato de Lula, Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. O que nós temos até agora, pelo menos o que apareceu, me parece bastante frágil desse relatório aí da Polícia Federal, que permanece em sigilo, pelo menos por enquanto. Boa noite, Paula. Augusto, boa noite, Alexandre, seja bem-vindo. Ana, querida, todos que nos acompanham. Eu vou me dar o privilégio de usar os argumentos brilhantes que o Alexandre já fez e também a Ana Paula, porque é preciso convencer as pessoas. E se não convencer na democracia, você precisa convencer, senão é ditadura. E nada leva a crer. Mas eu vou aqui usar o Supremo a favor do próprio Supremo. Não é fácil fazer isso no dia a dia, mas acho que eu tenho aqui um caminho para isso. Lá no julgamento da Lava Jato, naquilo que enterrou a Lava Jato, o Supremo usou a tese da árvore envenenada. A árvore envenenada é uma tese jurídica em que, se uma investigação começa de forma ilegal ou tem um princípio ilegal, tudo que advém daquilo, está envenenado, não pode ser usado no direito puro, ou seja, quando se aplica o direito. Esse que o Alexandre fez menção há pouco aqui, o nosso Alexandre, o Alexandre Garcia. Porque desta tese, foi na verdade exatamente esta tese que o Supremo usou ao alegar a árvore envenenada das conversas que eles consideraram absurdas, ilegais, entre o juiz Moro e o procurador Dallagnol, lá na Lava Jato. A partir dali, eles acabaram com a Lava Jato. Bom, eu preciso usar o Supremo para julgar o Supremo. E olha que eu não estou nem recorrendo a uma formação muito antiga do Supremo. É muito próxima dessa formação recente. Então, se o Supremo for, no mínimo, coerente, e aí eu espero que seja, porque o próprio Procurador-Geral da República vai olhar e dizer assim, o Supremo entendeu desta maneira, a última palavra quem dá no direito brasileiro é o Supremo Tribunal Federal. Todos sabemos disso. Ele considerou aquilo, usou a tese da árvore envenenada para acabar com a investigação da Lava Jato, que eles consideravam um absurdo. No começo apoiaram e depois consideraram um absurdo. E não é difícil colocar a tese da árvore envenenada, porque o inquérito em si já é ilegal. Foi feito sem sorteio, regra do próprio Supremo Tribunal Federal que ele ignorou na nomeação inicial do Toffoli em relação a Alexandre de Moraes. O foro é inadequado para boa parte dessas pessoas, inclusive dessa investigação agora do golpe. Eles não têm que estar dentro do Supremo Tribunal Federal. O juiz não é o natural da causa, mais uma evidência. Não houve sorteio, como eu já fiz menção. O tempo do inquérito, tempos por demais absurdos em relação ao que deve ser um inquérito, segundo o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal. O comportamento do ministro Alexandre, estou me referindo agora àquela questão das denúncias da Folha de São Paulo, em que ele dizia para o perito lá do TSE como deveria ser o laudo que ele mesmo iria julgar. A gente vai esquecer de tudo aquilo? Não se pode esquecer. Então você tem uma certa suspeição, eu estou sendo generoso aqui, em relação ao ministro, que também não pode estar à frente do inquérito em que ele é vítima. Isso é o básico, mas enfim, está continuando nessa toada. Isso não é uma árvore envenenada só. Está envenenado tudo. Nós estamos vendo tudo aqui que não tem nenhuma correlação com o mínimo do direito. E o Alexandre Garcia fez menção a juristas renomados de experiência que eles falam, isso não existe. Ou, como a gente disse aqui, a Branca trouxe mais cedo, da advogada que atua nesses casos e diz assim, eu estou enlouquecendo, e consulta os seus professores que vão dizer, não, você não está enlouquecendo. Isso é o que é o direito a partir desse, digamos, ilimitado ser jurídico que o Supremo criou, que é um negócio esquisito, não cabe dentro de uma democracia. Por fim, o próprio ministro, naquele caso do ministro Alexandre de Moraes, o presidente da Casa, o ministro Barroso chamou de tempestades fictícias, aquelas denúncias seríssimas de um juiz interferindo na forma como o laudo ia ser julgado por ele próprio. Não são fictícias, ministro, convenhamos, não são fictícias. Por fim,
volto também ao Alexandre, essa aceitação da versão da Polícia Federal e do ministro e do Supremo Tribunal Federal por parte da imprensa sem questionar, aí não é a árvore envenenada, é jornalismo completamente incompetente e sabe-se lá o que mais. Eu lamento pelo o que mais. Nem sei se podemos chamar de jornalismo. Esse é o ponto. Augusto Nunes, muito boa noite. Seja bem-vindo, Augusto. Boa noite, Paula. Boa noite, meu amigo Piotr. Ana, minha parceira querida, grande Alexandre. Muito bem-vindo, como sempre. Boa noite a você que nos acompanha. Eu vou me cingir aqui a alguns detalhes que me parecem importantes. Esse relatório foi feito pela Polícia Federal, não sei em quanto tempo. Eles conseguiram redigir, quantas páginas? São 900 páginas. Eu não sei quanto tempo levaram. Agora, você investigar esses casos, né? São 3 assassinatos para começo de conversa, simultâneos. Não dá para imaginar que eles pretendiam assassinar um, depois outro, depois outro. Isso nunca aconteceu. 900 páginas tratando isso aí. É tanta coisa que o procurador pediu 3 meses. Aí eu vi o seguinte, ontem eu li que o Alexandre de Moraes tomou em 2023, ao longo do ano, 7.000 decisões. E ele acha isso uma coisa belíssima, né? Prova o desempenho extraordinário de um chefe de vara criminal. São 20 decisões por dia. Já pensou você decidir destinos? Você tomar decisões sobre vidas humanas? 20 por dia? 20 por dia você não consegue escolher direito o que você vai almoçar, que você vai jantar, que hora você vai dormir, você só faz esse trabalho. Agora, é possível acreditar que ele tenha se debruçado sobre o caso, como deveria, para decidir sobre o destino de uma pessoa? Veja a leviandade com que eles apuram. É possível você ter essas 900 páginas fundamentando corretamente tudo o que vazou, aí assassinatos, núcleos, 8 núcleos, minuta, detalhes extraordinários, aí, tudo isso em 900 páginas e em menos de um ano. Então nós temos ou policiais que merecem uma vaga no FBI, coisa assim, ou então merecem ser presos pelo FBI pela leviandade com que trabalham. A Polícia Federal trabalha no ritmo exigido pelo Alexandre de Moraes, que, olha aqui, com 20 decisões por dia você não consegue conversar, você não troca mais que 2 frases com a tua mulher, com os filhos, você não faz mais nada. Ou então você é um irresponsável, para ser brando no linguajar, ao lidar, repito, com vidas. Com vidas.